Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Poison Books. Meu nome é Úrsula e hoje eu venho aqui falar sobre uma das casas mal assombradas mais conhecidas atualmente, que é a casa número 112 da Ocean Avenue em Amityville. Esse livro foi escrito pelo Jay Anson em 1977 e já conta com algumas adaptações cinematográficas. Eu recebi esse livro aqui de parceria com a Dark Side Books e eu admito que estava surtando com esse lançamento desde que eles anunciaram, porque é um livro que já estava ficando um pouco difícil de encontrar aqui no Brasil. E para os fãs de terror, essa é uma história meio que clássica, então é um livro que eu tinha muito interesse em ler. E agora nós temos essa edição incrível da Dark Side aqui com a gente. Caso algum de vocês se interessem em comprar, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo na descrição. E comprando por esse link, vocês ajudam o canal a crescer, então não deixem de dar uma olhada. Mas vamos lá, aqui nós vamos conhecer a história da família Lutz e tudo pelo que eles passaram durante a estadia deles nessa casa em Amityville. Logo no início do livro, nós ficamos sabendo que eles se mudaram para esta casa e fugiram de lá às pressas 28 dias depois, por não aguentarem mais o que estava acontecendo por lá. Mas vamos voltar um pouquinho à história e contar o que aconteceu nessa casa antes da família Lutz se mudar para lá. No ano de 1974, lá morava a família DeFeo, e em novembro houve um incidente onde o filho mais velho da família matou a tiros todos os integrantes da casa enquanto eles dormiam, seus pais e todos os seus irmãos. Ele foi condenado e foi preso e a casa ficou vazia por um tempo, e um ano depois é quando a família Lutz está procurando por uma nova moradia e eles encontram esta casa por um preço muito abaixo do que ela realmente vale. E é uma casa com uma estrutura muito boa, então mesmo sabendo do passado, eles decidem se aventurar e comprar a casa, porque eles acreditam que isso não fará influência nenhuma na vida deles. E a princípio é isso. O assassinato que aconteceu com a família DeFeo também teve alguns pontos estranhos. O primeiro é que todos os integrantes da família que foram mortos pelo Ronald, que é o filho mais velho, estavam dormindo quando isso aconteceu e ninguém acordou quando eles disparavam nas pessoas. O segundo é que todos eles morreram de bruços, exatamente na mesma posição. E o terceiro é que nenhum vizinho ouviu o barulho dos disparos e não sabia de nada do que estava acontecendo até o dia seguinte. Além disso, Ronald afirma que ouviu vozes que o incitaram a fazer essas coisas e enfim. Lembrando, antes de prosseguir aqui com a resenha, que este foi um acontecimento real, independente da sua crença de coisas sobrenaturais terem acontecido posteriormente ou não, mas esse acontecimento, esse assassinato foi real. E, teoricamente, tudo que aconteceu nessa casa com a família Lutz também foi real. E o Jay Anson reuniu relatos e narrações dos participantes envolvidos nesse caso e criou este livro. Aí parte da sua crença acreditar no que aconteceu ou não, mas eu acho que isso torna o livro bem mais emocionante, digamos assim. Obviamente a família Lutz se muda pra lá e logo no início eles conseguem perceber coisas muito estranhas acontecendo. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que realmente acontece para não estragar a experiência de leitura de vocês, mas eu posso dizer que em pouco tempo os envolvidos, os moradores da casa, começam a ter algumas mudanças de comportamento extremas. Eles passam a ficar emocionalmente bem instáveis. Há relatos de aparições de enxames de moscas, de diferenças na temperatura da casa, algumas presenças de pessoas que talvez não deveriam estar ali. A filhinha mais nova do casal também começa a ter um amigo imaginário. Enfim, de uma forma muito rápida as coisas começam a mudar completamente para essa família e tudo vai afetando cada vez mais o psicológico deles, então as coisas vão piorando. Ao se mudar, a família também chamou um padre para benzer a casa, e esse padre sentiu uma presença que ordenava que ele se retirasse. O Jay Anson também mostra esse outro lado, porque algumas coisas começam a acontecer com esse padre também. Então esse livro é um compilado de tudo que aconteceu com os envolvidos, né, com essa casa de Amityville, enquanto os Lutz estavam morando lá. Depois de tudo que aconteceu, vários investigadores paranormais visitaram essa casa, inclusive o casal Warren, que vocês devem conhecer, do filme Invocação do Mal. E agora também saiu a biografia deles pela Dark Side, que tá incrível. Apesar de eu não ter aqui comigo, mas eu acredito que muitos de vocês tenham comprado. Eles foram investigar essa casa junto com outros investigadores paranormais, e a conclusão geral é de que realmente é um local mal assombrado. Uma coisa bem legal aqui é que, apesar de ser uma história real, o livro é narrado de uma forma muito boa. Você, durante a leitura, não percebe que está lendo uma história realmente baseada em fatos reais. O Jay Anson não narra tudo o que acontece de maneira bruta ou meramente informativa. Ele cria todo um contexto, toda uma situação para o que está acontecendo.
E isso faz com que o livro flua muito bem, pelo menos foi assim pra mim. Uma coisa que vocês têm que ter em mente antes de ler esse livro é que vocês não têm que ler esperando que tudo seja explicado, que o final seja bem conclusivo e feche todas as pontas soltas que se abriram durante a história, porque na verdade, como eu já disse várias vezes aqui ao longo do vídeo, essa é uma história que aconteceu, e isso que tá escrito aqui foi narrado pelos envolvidos, e na vida nem tudo acaba tendo uma conclusão na maneira como nós esperamos nos filmes ou livros ficcionais. Eu estou dizendo isso porque eu, por mais que eu soubesse que era uma história real, estava esperando uma conclusão mais fechada, mas depois de um tempo pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, ficaria muito forçado se o autor criasse uma conclusão para agradar os leitores. Eu realmente achei o livro muito bom. Eu não sei se é porque eu já tinha aquela expectativa alta de que eu iria ler Amityville, do Jay Anson. E eu não sei também se é por ser baseado em fatos reais. Eu amo histórias baseadas em fatos reais. Principalmente porque eu não costumo ter medo de filmes ou livros de terror. Então, quando eu sei que aquilo realmente aconteceu, eu acho que se torna mais emocionante, pelo menos pra mim. Por mais que é importante lembrar que quando uma história é baseada em fatos reais, normalmente o que acontece não é tão explícito quanto em histórias ficcionais. Ou seja, esse não é um livro que vai ter cenas que te assustam o tempo inteiro. Muito pelo contrário, esse não é um livro exatamente assustador. O que realmente me deu sensação de medo foi imaginar que uma família realmente possa ter passado por isso. E muitas das situações aqui, quando lidas, podem parecer bobas, mas se você tentar se colocar no lugar da família, você percebe que realmente estaria muito assustado numa situação como essas. Então eu acho que o livro inteiro é sobre se colocar no lugar da família Lutz enquanto eles estavam lá. Porque se vocês forem ler esse livro esperando tomar muitos sustos e ficar apavorado de medo, vocês provavelmente vão se decepcionar. Mas eu realmente achei o livro muito bom e as minhas expectativas foram atingidas quanto a essa história. Os filmes também são bons, mas pelo que eu me lembro, faz um tempo já que eu assisti, tem algumas coisas bem diferentes e eu sempre costumo gostar mais do livro porque essa é a história realmente original que o Jay Anson escreveu em 77. Então, se vocês puderem, não fiquem apenas na história do filme, leiam também um livro que eu acho que vocês vão gostar bastante, tendo em mente tudo que eu falei aqui durante o vídeo. E essa edição da Dark Side está maravilhosa, eu acho que é um livro que merecia uma edição dessa com toda certeza. É capa dura, tem a fitinha de cetim, todo aquele trabalho bonito que nós conhecemos na Dark Side no início dos livros. E tem também a planta da casa, o que torna mais fácil de visualizar as situações. Eu achei isso muito legal e eu não estava esperando encontrar a planta da casa aqui no livro. A parte de trás também é muito bonita. Enfim, esse é um livro que com certeza merece estar na sua estante. Não só pela edição, mas pela história também. Principalmente se você é fã de histórias de terror, eu acho que esse é um livro que não pode deixar de ser lido. Por mais que, como eu já disse, não seja aquela história que vai te assustar e vai te fazer perder noites de sono. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham se interessado pela leitura também. Se gostaram, não deixem de curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo.